Faz 131 anos desde a morte de Charles Haddon Spurgeon. Charles foi um pastor e pregador batista inglês, considerado o último dos puritanos, que exerce muita influência no protestantismo reformado nos dias de hoje, onde é conhecido como o príncipe dos pregadores. Foi uma figura forte na tradição batista reformada, defendendo a igreja de acordo com o entendimento da Confissão de Fé Batista de 1689 e se impondo às tendências teológicas liberais e pragmáticas da igreja de seus dias. Desde o início do seu ministério, seu talento para a exposição dos textos bíblicos foi considerado extraordinário. Sua excelência na pregação das Escrituras foi o que lhe renderam o título de o príncipe dos pregadores e o último dos puritanos. A importância de Charles Haddon Spurgeon como pregador é evidente e chega até nossos dias, principalmente através de seus trabalhos impressos. Com um total de 3.653 sermões publicados que foram divididos em 63 volumes, que é maior que a Enciclopédia Britânica e até hoje considerada a maior quantidade de textos escritos por um único cristão em toda a história do cristianismo. Spurgeon foi um vulto que passou pelo mundo, um homem altamente exercitado na piedade, intimamente preparado nas Escrituras e desesperadamente desejoso pelo seu Senhor. Ainda hoje tem-se dificuldade de medir a contribuição de Charles para o reino. Toda a sua história é inspiradora. Charles é reconhecido por todos os protestantes evangélicos e deixa ao mundo uma grande lição de entrega e trabalho para o nosso Senhor. Foi um dos maiores evangelistas do século XIX. Após mais de 100 anos de sua morte, seu exemplo de fé e prática do Evangelho ainda continua inspirando milhares de cristãos ao redor do mundo. A família de Spurgeon, escapando da perseguição contra os protestantes, perpetrada por Filipe II, fugiu da Holanda para a Inglaterra por volta de 1570, no século XVII. Os Spurgeon sofreram dura perseguição incitada por Carlos II contra os não-conformistas. Anos mais tarde, os Spurgeons estabeleceram-se em Stambourne. Charles nasceu em 19 de junho de 1834. Como primogênito de 16 irmãos, filho de John Spurgeon e sua esposa Eliza Jarvis. Recebeu o nome de Charles de um tio de sua mãe, Haddon, devido a um antigo amigo da família de Spurgeon que os ajudou em hora de necessidade. Em agosto de 1835, seus pais mudaram para Colchester e entregaram Charles aos cuidados de seus avós, com quem viveu até os 5 anos, muito provavelmente por dificuldades financeiras além de outros adendos. A vida com seu avô, irmãos, foi uma vitamina para o espírito de Charles. Isso porque seu avô amava a leitura de bons livros puritanos. Durante esse tempo, Charles leu muitos livros. Entre os principais, leu O Peregrino, de John Bunyan, obra que marcaria o resto de sua vida. Também leu muitas obras de puritanos como Richard Baxter e John Owen. Aos 6 anos, voltou a morar com os pais, já devidamente instalado em Colchester. Spurgeon era precocemente notável. Ainda na infância ouviu uma palavra que foi confirmada posteriormente, durante seus anos de ministério. Ele ouviu: "Este menino pregará o evangelho a grandes multidões." Que era precoce nas coisas espirituais, vê-se no seguinte acontecimento. Apesar de ser uma criança de apenas 5 anos de idade, sentiu profundamente o cuidado do avô por causa do procedimento de um dos membros da igreja, chamado Velho Rhodes. Certo dia, Charles, ainda criança, encontrando Rhodes em companhia de outros, fumando e bebendo cerveja, dirigiu-se a ele dizendo: "Que fazes aqui, Elias?" O velho Rhodes, arrependido, contou então ao seu pastor como a princípio se irou com a criança, mas por fim ficou quebrantado, e desde aquele dia o velho Rhodes andou sempre perto do seu Salvador. Os bisavós de Charles eram crentes fervorosos, criando os filhos na admoestação do Senhor. Seu avô paterno, depois de quase 50 anos de pastorado no mesmo lugar, podia dizer:
Não passei nenhuma hora triste com a minha igreja depois que assumi o cargo de pastor. O pai de Charles, James Spurgeon, era um amado pastor de Stambourne. Charles, quando ainda criança, interessava-se pela leitura, pela história dos mártires e por diversas obras da teologia. É impossível calcular a influência dessas obras sobre a sua vida. Quando Charles ainda era pequeno, foi por Deus convencido do pecado. Durante alguns anos, sentia-se uma criatura sem esperança e sem conforto. Visitava um lugar de culto após outro, sem conseguir saber como podia livrar-se do pecado. Então, quando tinha 15 anos de idade, aumentou nele o desejo de ser salvo, e aumentou de tal forma que passou 6 meses agonizando em oração. Nesse tempo, assistiu a um culto numa igreja. Nesse dia, o pregador não fora ao culto, por causa de uma grande tempestade de neve. Na falta do pastor, um sapateiro se levantou para pregar às poucas pessoas presentes e leu o texto de Isaías 45:22. Olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. O sapateiro, inexperiente na arte de pregar, podia apenas repetir a passagem e dizer: olhai, não é necessário levantar um pé, nem um dedo. Não vos é necessário estudar no colégio para saber olhar, nem contribuir com 1000 libras. Olhai para mim, não para vós mesmos. Não há conforto em vós. Olhai para mim, suando grandes gotas de sangue. Olhai para mim pendurado na cruz. Olhai para mim, morto e sepultado. Olhai para mim, ressuscitado. Olhai para mim, à direita de Deus. Em seguida, fitando os olhos em Charles, disse: moço, tu pareces ser miserável. Serás infeliz na vida e na morte se não obedeceres. Então gritou ainda mais: moço, olha para Jesus, olha agora. E o rapaz olhou e continuou a olhar, até que por fim um gozo indizível entrou na sua alma. O recém-salvo, ao contemplar o constante zelo do maligno, foi tomado pela aspiração de fazer todo o possível para receber o poder divino, para frustrar a obra do inimigo do bem. Spurgeon aproveitava todas as oportunidades para distribuir folhetos. Entregava-se de todo o coração a ensinar na escola dominical, onde alcançou de início o amor dos alunos e, por intermédio desses, a presença dos pais na escola. Com a idade de 16 anos, começou a pregar. Acerca disso, disse ele: quantas vezes me foi concedido o privilégio de pregar na cozinha de uma casa de agricultor ou num celeiro. Embora fosse jovem, Spurgeon tinha rara habilidade no manejo da palavra e demonstrava possuir algumas características fundamentais para um pregador do Evangelho. Suas pregações eram tão eletrizantes e intensas que 2 anos depois de seu primeiro sermão, Spurgeon, então aos 20 anos de idade, foi convidado a assumir o púlpito da Igreja Batista de Street Chapel, antes pastoreada pelo teólogo John Gill. O desafio, entretanto, era imenso. Afinal, que chance de sucesso teria um menino criado no campo, diante do púlpito de uma enorme igreja que agonizava? Localizada em uma área metropolitana, Street Chapel havia sido uma das maiores igrejas da Inglaterra. No entanto, naquele momento, o edifício com 1.200 lugares contava com uma plateia de pouco mais de 100 pessoas. A última metade do século XIX foi um período muito difícil para as igrejas. Londres fora industrializada rapidamente e as pessoas trabalhavam durante muitas horas. Não havia tempo para as pessoas se dedicarem ao Senhor. No entanto, Spurgeon aceitou sem temor aquele desafio. Tamanha audiência, o sermão inaugural de Spurgeon naquela enorme igreja ocorreu em 18 de dezembro de 1853. Havia ali um grupo de fiéis que nunca cessou de rogar a Deus por um glorioso avivamento. Nos anos que se seguiram, o templo antes vazio não suportava a audiência, que chegou a 10.000 pessoas, somada à assistência de todos os cultos da semana. O número de pessoas eram tão grandes que as ruas próximas à igreja se tornaram intransitáveis. Spurgeon escreveu: no início, eu pregava somente a um punhado de ouvintes. Contudo, não me esqueço da insistência das suas orações. Às vezes parecia que eles rogavam até verem a presença de Jesus ali para abençoá-los. Assim desceu a bênção, a casa começou a se encher de ouvintes e foram salvas dezenas de almas. Segundo uma de suas biografias, o maior auditório em que pregou continha exatamente 23.654 pessoas. Este imenso público lotou o Crystal Palace, de Londres, no dia 7 de outubro de 1857, para ouvi-lo pregar por mais de 2 horas. A fama de Spurgeon logo cresceu na região como um potente pregador.
Spurgeon pensou em cursar um seminário em 1852, mas desistiu da ideia, crendo que não fora direcionado pela providência para tal empreitada. O jovem pregador desejava se educar-se, e o diretor de uma escola superior que estava de visita à cidade marcou uma hora para tratar com ele acerca desse assunto. A criada, porém, que recebeu Charles por descuido, não chamou o professor, e este saiu sem saber que o moço o esperava. Depois, Charles, já na rua, um tanto triste, ouviu uma voz dizer-lhes: "Buscas grandes coisas para ti? Não as busque." Foi então, ali mesmo, que abandonou a ideia de estudar nesse colégio, convencido de que Deus o dirigia para outras coisas. Não se deve concluir, contudo, que Charles Spurgeon resolveu não se educar. Depois disso, ele aproveitava todos os momentos livres para estudar. Disse que alcançou fama de ser um dos homens mais instruídos do seu tempo. Spurgeon logo causou muita agitação em Londres. Alguns o criticavam pelo seu estilo de pregação. Spurgeon era posto em dúvida até mesmo por seus colegas batistas. Alguns chegaram a publicar em jornais sobre suas dúvidas da real conversão do jovem Spurgeon. Mesmo com tanta oposição, a antes vazia e reduzida congregação atraiu a atenção de tantos que em certos períodos chegou-se a citar que desde os tempos de George Whitefield e John Wesley, Londres não era tão agitada por um reavivador. Diversas caricaturas foram publicadas, algumas elogiando e outras debochando de sua pregação. Depois de 1861, o prédio da congregação de Park Street foi ocasionalmente usado para comportar os primeiros alunos do colégio de pastor. Em 1866, a capela foi fechada e vendida, e posteriormente demolida, com capacidade para 12.000 ouvintes. O novo edifício foi aberto oficialmente em 25 de março de 1861. Mesmo assim, de 3 em 3 meses, Spurgeon pedia às pessoas que tivessem assistido aos cultos naquele período que se ausentassem, a fim de que outros pudessem estar no templo para conhecer a palavra. Com o passar do tempo, Charles Haddon Spurgeon se tornou uma celebridade mundial. Recebia convites para pregar em outras cidades da Inglaterra, bem como outros países como França, Escócia, Irlanda, País de Gales, Holanda e Estados Unidos. Foi convidado a pregar em Nova York e em diversas outras oportunidades na América, mas sempre recusou os convites. Spurgeon pregava não só em reuniões ao ar livre, mas também nos maiores edifícios de 8 a 12 vezes por semana. Spurgeon cria firmemente que a convicção do pecado no coração do homem era uma obra totalmente divina. Era comum ele dizer: "Não suba a este púlpito esperando que alguém de sua livre escolha possa se converter a Cristo. A minha esperança repousa em um outro motivo, isto é, espero que meu mestre chegue a alguns de vocês e lhes diga: tu és meu. Minha esperança vem da gratuidade da graça e não da liberdade da vontade." Casou-se em 20 de setembro de 1856 com Susanna Thompson e teve 2 filhos, os gêmeos não idênticos Thomas e Charles. "Fazíamos cultos domésticos sempre", disse Spurgeon, quer hospedada em um rancho nas serras, quer em um suntuoso quarto de hotel na cidade. E a bendita presença do Espírito Santo, que muitos crentes dizem ser impossível alcançar, era para nós a atmosfera natural. Vivíamos e respirávamos nele, relatou certa vez Susanna Spurgeon. Desde o início do seu pastorado, irmãos, ele começou a treinar alguns jovens que ele cria terem um chamado para a obra evangelística e pastorado. Seu primeiro aluno foi Thomas Meadows, em 1856. Com o tempo, muitos jovens começaram a requerer de Spurgeon instrução, e ele, junto com o congregacional George Rogers, abriram em 1856 o Colégio do Pastor, e Rogers foi colocado como diretor. Nos primeiros anos, o colégio funcionou na casa de Rogers, e Spurgeon bancava as despesas dos alunos, com o lucro da venda de seus livros e sermões. Depois de certo tempo, e o aumento dos alunos, as aulas eram dadas na antiga e desocupada capela de Park Street, e posteriormente na parte inferior do tabernáculo metropolitano. Várias conferências pastorais na época de Spurgeon foram realizadas nesse colégio, e posteriormente imprensas e distribuídas em formatos de livros. Até mesmo um brasileiro, João Manuel Gonçalves dos Santos, foi enviado pelo Dr. Robert Kelly, do Rio de Janeiro, em 1872, para se preparar para o ministério pastoral nesse colégio, regressando em 1875 e sendo depois o primeiro ministro protestante congregacional brasileiro. Em 1866,
Em uma reunião de oração, Spurgeon sentiu o desejo de fazer mais da obra do Senhor aos necessitados. Uma volumosa oferta lhe chegou em mãos, e Spurgeon a recusou, até mesmo sugerindo que se doasse o dinheiro para o famoso irmão George Muller, conhecido por manter uma grande obra social em Bristol. Porém, o ofertante insistiu que Spurgeon tocasse esse projeto, e assim teve para si que era proposta a oração feita anteriormente. Em 1867, o orfanato foi construído em Stockwell e em 1876 foi aberto outro orfanato, esse para meninas. Em 1887, Charles foi envolvido no que se chamou a controvérsia do declínio. Em março e abril de 87, foram escritos 2 artigos para a revista de Spurgeon, A Espada e a Colher, com a nuance e influência de Spurgeon, descrevendo o declínio teológico das igrejas batistas inglesas, associando esse declínio ao abandono do calvinismo e à incredulidade de muitos quanto à infabilidade e inspiração da Bíblia, por conta do racionalismo alemão que contaminava várias igrejas. Spurgeon, vendo que as acusações eram verdadeiras e reagindo às críticas dos artigos, em outros 3 artigos apoiou isso e ainda afirmou que a União Batista não estava repelindo, mas antes abrigando isso em seu meio, por conta de não ter uma confissão de fé mais elaborada e por aceitar pastores claramente antitrinitarianos em suas convenções. E ainda criticou aqueles que, por aceitarem o cristicismo contra a inspiração bíblica, apoiavam o entretenimento nas igrejas. Spurgeon foi duramente criticado, sendo acusado de criar intriga onde não existia e acusado de estar sendo influenciado por suas doenças. Acusações infundadas, pois o próprio secretário-geral da União havia informado a Spurgeon extraoficialmente que havia casos de pastores criticarem partes da palavra de Deus e frequentarem teatros e aceitavam pastores socianos em seus púlpitos. Porém, logo após a controvérsia, o secretário e outros quiseram inquirir Spurgeon sobre suas críticas. Em outubro, Spurgeon pediu sua saída da União em 28 de outubro de 1877 por acreditar que a mesma estava contrária aos princípios da palavra de Deus, e em janeiro a União aprovou sua saída e ainda aprovou uma moção de censura contra Spurgeon. A União aprovou uma confissão de fé mínima, mas ela mesma aprovou que não podia impô-la para nenhum membro da igreja. É certo para muitos, irmãos, que essa controvérsia que foi travada em sermões desgastou ainda mais a debilidade e saúde de Charles Spurgeon. A igreja apoiou sua saída, se retirando também da União. Posteriormente, a Congregação Batista voltou a se associar à União, mas desde que Peter Master assumiu o pastorado do Tabernáculo Metropolitano em 1970, ela rompeu novamente com a União Batista. Na verdade, no final de 1880, durante a grande controvérsia do declínio sobre o liberalismo na União Batista, foram os evangélicos anglicanos que apoiaram Spurgeon, enquanto ele foi difamado pela maioria dos batistas mais liberais. Havia na vida e pregação de Spurgeon uma robustez, alegria, seriedade, exaltação de Cristo, uma estima da expiação, centralidade de Deus, de forma que ele sentia uma afinidade com quem tinha esses mesmos instintos, independentemente da denominação. Eis como ele descreveu o seu calvinismo. Ele disse: "Para mim, o calvinismo significa a colocação do Deus eterno na cabeça de todas as coisas. Eu olho para tudo através de sua relação com a glória de Deus. Eu vejo Deus em primeiro lugar, e o homem muito abaixo nesta lista. Irmãos, se vivemos em sintonia com Deus, temos prazer de ouvi-lo dizer: eu sou Deus e não há outro." Ele era um completo calvinista, não pela adesão a algum sistema ou uma tradição ou denominação, mas porque ele pensava que o calvinismo era simplesmente um pobre nome para o evangélico bíblico puro do puro sangue de Cristo. O puritanismo, o protestantismo, o calvinismo, disse ele, são simplesmente nomes pobres que o mundo tem dado à nossa grande e gloriosa fé, a doutrina dos apóstolos, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Charles estava livre e não tinha vergonha de pregar todo o conselho de Deus. Mesmo se esse fosse chamado de calvinismo, ele era o evangelho. As pessoas vêm a mim por uma coisa: eu prego a elas um credo calvinista e uma moralidade puritana. Isso é o que eles querem e isso é o que eles recebem. Se eles querem alguma outra coisa, eles devem ir para outro lugar. Mas ele estava tão focado na expiação por meio da cruz e na supremacia de Cristo, que ele podia sentir o aroma do novo nascimento em muitos lugares fora de seu círculo calvinista. A oração também foi uma prática contínua ao longo de sua vida.
Spurgeon disse certa vez à sua congregação: que Deus me ajude se deixarem de orar por mim, que me avisem, pois naquele dia terei de parar de pregar. Deixe-me saber quando se propuserem a cessar suas orações a meu favor, pois então exclamarei: Deus, dá-me um túmulo neste dia, e durma eu no pó. Aos 50 anos de idade, Spurgeon pastoreava uma igreja de milhares de pessoas, respondia uma média de 500 cartas semanalmente, lia 6 livros teológicos por semana, e isso, dizia ele, representava apenas metade de suas tarefas. Dentre seus dons estava a capacidade de escrever, comunicava sua mensagem escrita tão bem quanto a pregava. No primeiro culto no Muscle Hall, notaram-se vestígios da perseguição que Spurgeon tinha de encarar. Ele estava orando e depois da leitura das Escrituras, os inimigos da obra de Deus se levantaram gritando: "Fogo, fogo!" E apesar de todos os esforços de Spurgeon e de outros crentes, a grande massa de gente alvoroçou-se e movimentou-se em pânico, de tal modo que 7 pessoas morreram e 28 ficaram gravemente feridas. Depois que tudo serenou, acharam-se espalhados em toda parte do prédio roupas de homens e senhoras, chapéus, mangas de vestidos, sapatos, pernas de calças, mangas e paletós, chalés, dentre outras coisas. Objetos esses que os milhares de pessoas aflitas deixaram na luta para escapar do prédio. Spurgeon comportou-se com a maior calma durante todo o tempo da indescritível catástrofe, mas depois passou dias prostrado, sofrendo em consequência do tremendo choque. Nesse tempo, quando ainda moço, revelou como conseguia entender nas Escrituras os textos difíceis, isto é, simplesmente pedia a Deus: "Ó Senhor, mostra-me o sentido desse trecho." E acrescentou: "É maravilhoso como o texto, duro como a perdeneira, emite faíscas quando batido com o aço da oração." Quando mais velho, disse: "Orar acerca das Escrituras é como pisar uvas no lagar, trilhar trigo na eira ou extrair ouro do minério." Antes de iniciar a construção do famoso templo em Londres, o Tabernáculo Metropolitano, Spurgeon, com alguns dos seus membros, se ajoelharam no terreno entre as pilhas de materiais e rogaram a Deus que não permitisse que trabalhador algum morresse ou ficasse ferido durante a execução das obras de construção. Deus respondeu maravilhosamente, não deixando acontecer qualquer acidente durante o tempo de construção do imponente edifício que media 80 metros de comprimento, 28 de largura e 20 de altura. Todavia, não se deve julgar que era somente no púlpito que a sua alma ardia pela salvação dos perdidos. Também se ocupava grandemente no evangelismo individual. Nesse sentido, citamos aqui o que certo crente disse a respeito dele: "Tenho visto auditórios de 6.500 pessoas inteiramente levadas pelo fervor de Spurgeon, mas ao lado de uma criança moribunda que ele levara a Cristo, achei-o mais sublime do que quando dominava o interesse de uma multidão." Parece impossível que tal pregador tivesse tempo para escrever. Entretanto, os livros de sua autoria constituem uma biblioteca de 135 tomos. Até hoje não há obra mais rica de joias espirituais do que a de Spurgeon. De 7 volumes sobre os Salmos, a Tesouraria de Davi, ele publicou tão grande número de seus sermões que, mesmo lendo um por dia, nem em 10 anos o leitor os poderia ler todos. Muitos foram traduzidos em várias línguas e publicados nos jornais do mundo inteiro. Ele mesmo escrevia grande parte da matéria para seu jornal, A Espada e a Colher. Título este sugerido pela história da construção dos muros de Jerusalém no tempo angustioso de Neemias. Além de pregar constantemente a grandes auditórios e de escrever tantos livros, esforçou-se em vários outros ramos de atividade. Inspirado pelo exemplo de George Muller, fundou e dirigiu o orfanato de Stockwell. Pediram a Deus e recebiam o necessário para levantar prédios após prédios e alimentar centenas de crianças desamparadas. O príncipe dos pregadores era, antes de tudo, o príncipe de joelhos. Como Saulo de Tarso entrou no reino de Deus também agonizando de joelhos, aqueles que assistiam aos cultos no grande tabernáculo diziam que as orações eram a parte mais sublime dos cultos. Quando alguém perguntava a Spurgeon a explicação do poder na sua pregação, o príncipe de joelhos apontava para a loja que ficava sobre o salão do Tabernáculo Metropolitano e dizia: "Na sala que está embaixo, há 300 crentes que sabem orar. Todas as vezes que prego, eles se reúnem ali para sustentar-me as mãos, orando e suplicando ininterruptamente. Na sala que está sob os nossos pés é que se encontra a explicação do mistério dessas bênçãos." Spurgeon costumava dirigir-se aos alunos do colégio de pastores dessa forma: "Permanecei na presença de Deus,
Se o vosso fervor esfriar, não podereis orar bem no púlpito, pior com a família, e ainda pior nos estudos sozinhos. Se a alma se torna magra, os ouvintes, sem saberem como ou porquê, acharão que as vossas orações públicas têm pouco poder. Ainda sobre a oração, sua esposa deu este testemunho. Ele dava muita importância à meia hora de oração que passava com Deus antes de começar o culto. Certo crente também escreveu a esse respeito: sentem-se durante a sua oração pública, que ele é um homem. Sente-se durante a sua oração pública, que ele é um homem de bastante força para levar nas mãos ungidas as orações de uma multidão. Isto é a ideia mais grandiosa de sacerdote entre Deus e os homens. Convicto do grande poder da oração, Spurgeon designou o mês de fevereiro de cada ano no Grande Tabernáculo para realizar a convenção anual e fazer súplicas por um avivamento na obra de Deus. Nessas ocasiões, passavam dias inteiros em jejum e oração que se tornava mais e mais fervorosa. Não só sentiam a gloriosa presença do Espírito Santo nesses cultos, mas eram-lhes aumentado o poder com frutos abundantes. Na sua autobiografia, desde o começo do seu ministério em Londres, consta que pessoas gravemente enfermas foram curadas em resposta às suas orações. A vida de Spurgeon não era vida egoísta e de interesse próprio. Juntamente com sua esposa, fez os maiores sacrifícios para colocar livros espirituais nas mãos de um grande número de pregadores pobres, e ambos contribuíam constantemente para o sustento das viúvas e órfãos. Recebiam grandes somas de dinheiro, mas davam tudo para o progresso da obra de Deus. Não buscava fama, nem a honra de fundador de outra denominação, como muitos amigos esperavam. A sua pregação nunca foi feita para sua própria glória, porém tinha como alvo a mensagem da cruz, para levar os ouvintes a Deus. Considerava seus sermões como se fossem setas e dava o seu coração. Empregava toda a sua força espiritual em produzir cada um. Pregava confiando do poder do Espírito Santo, empregando o que Deus lhe concedera para matar o maior número de ouvintes. Quanto mais a idade avançava, mais essas enfermidades o debilitavam. Spurgeon posteriormente teve uma melhora da gota, mas nunca esteve pleno. Sua esposa, Susana, também tinha graves problemas de saúde devido a uma cirurgia que a deixou praticamente inválida depois do nascimento de seus filhos gêmeos. E por diversos anos agravava-se mais ainda a situação. Por diversas ocasiões, Spurgeon teve que se ausentar de seu púlpito por recomendação médica. Chegou a passar alguns períodos de férias na Europa e depois de 1876, muitas vezes, sempre no fim do ano, se hospedava em Menton, sul da França, pelo clima mais quente que na Inglaterra, por recomendações médicas. Depois de 1887, foram cada vez mais constantes essas viagens, chegando a passar meses em retiro. Foi nessa época que Spurgeon foi diagnosticado com insuficiência renal crônica. Muitos sermões seus eram lidos e outros escritos e enviados ao tabernáculo para leitura, para suprir a falta do pastor. Em 1891, sua condição se agravou, forçando Spurgeon a convidar o pastor presbiteriano americano Arthur Pierson para assumir temporariamente a função principal no tabernáculo. Spurgeon ficou em Menton até 31 de janeiro de 1892, quando, depois de alguns dias de melhora de seu estado, houve uma grande deterioração de sua saúde, levando ao óbito nessa data, aos 57 anos. Charles Haddon Spurgeon recebia o fogo do céu, estudando a Bíblia horas a fio, em comunhão com Deus. Cristo era o segredo do seu poder. Cristo era o centro de tudo para ele. Sempre e unicamente Cristo. Alguém disse que quando Spurgeon orava, parecia que Jesus estava em pé ao seu lado. Mais de 100 anos depois de sua morte, muitos teólogos ainda tentam descobrir como Spurgeon obtinha tamanho sucesso. Uns o atribuem às suas ilustrações notáveis, habilidades que possuía para surpreender a plateia e a forma com que encarava o sofrimento das pessoas. Entretanto, para o famoso teólogo americano Ernest Toucinho, autor de uma biografia sobre Spurgeon, os fatores que atraíam as multidões eram estritamente espirituais: o poder do Espírito Santo, a pregação da doutrina sã, uma experiência de religioso de primeira mão, paixão pelas almas, devoção para a Bíblia e oração a Cristo. Muita oração. Além disso, vale lembrar que todas as biografias, mesmo as mais conservadoras, narram as curas milagrosas feitas por Jesus nos cultos dirigidos pelo pregador inglês. As pessoas que ouviam Spurgeon naquela época faziam considerações sobre ele que deixariam qualquer evangélico orgulhoso.
o jornal The Times publicou certa ocasião a respeito do pastor inglês. Ele pôs velha verdade em vestido novo. Já o Daily Telegraph declarou que o segredo de Spurgeon era o zelo, a seriedade e a coragem. As crônicas dele, Charles Spurgeon era indiferente à popularidade, um gênio por comandar com maestria uma audiência. A importância de Charles Spurgeon como pregador só encontra parâmetro em seus trabalhos impressos. Spurgeon escreveu 135 livros durante 27 anos e editou uma revista mensal denominada A Espada e a Espátula. Seus vários comentários bíblicos ainda são muito lidos, dentre eles Os Tesouros de Davi. Na ocasião em que Charles Spurgeon morreu, 11 de fevereiro de 1892, 6.000 pessoas leram diante do seu caixão o texto de Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. As suas últimas palavras no leito de morte, dirigidas à sua esposa, foram: ó querida, tenho desfrutado um tempo muito glorioso com meu Senhor. Ela, ao ver por fim que seu marido passaria para o outro lado, caiu de joelhos com lágrimas e exclamou: ó bendito Senhor Jesus, eu te agradeço, o tesouro que me emprestaste no decurso destes anos. Agora, Senhor, dá-me força e direção durante todo o futuro. 6.000 pessoas assistiram ao culto de funeral. No caixão estava uma Bíblia aberta, mostrando este texto usado por Deus para convertê-lo. O cortejo fúnebre passou entre centenas de milhares de pessoas postadas em pé nas calçadas. Os homens descobriam-se à passagem do cortejo e as mulheres choravam. O túmulo simples do célebre príncipe dos pregadores no cemitério de Norwood testifica da verdadeira grandeza da sua vida. Ali estão gravadas estas humildes palavras: aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Opa! Gostou do vídeo? Espero que tenha sido edificante para você. Se inscreve no canal, dá aquela força para nós e não deixa de compartilhar e deixar o seu gostei. Vocês são demais. Valeu e até a próxima.